Fala galera do canal do professor Thiago Lira, aula 17 da playlist Filosofia, curso completo para o Enem. Esse vídeo não é de língua portuguesa, e sim na playlist para o Enem de Filosofia. Beleza? Uma playlist que eu venho construindo aí ao longo aí de quase 2 anos. Tem desde a aula 1 dos pré-socrático, a questão do mito, até essa aula agora que eu vou falar da filosofia existencialista. A próxima aula deve ser Michel Foucault. Beleza, pessoal? Galera, o que foi, né? O que é a filosofia existencialista? Em primeiro lugar, falar de alguns autores. Aqui nós temos Sartre, tá? Como grande autor da filosofia existencialista. Tem também Camus, tá? Tem também Martin Heidegger e o Søren Kierkegaard, que foi um filósofo dinamarquês considerado por Sartre na década de 50 como o primeiro filósofo existencialista. A filosofia existencialista, ela se prende, vou falar uma frase aqui do Sartre, muito conhecida, que que a existência anterior precede a essência. Olha de novo, vou repetir. A existência precede a essência. Com isso, Sartre quer dizer que não existe o determinismo, né? Com isso, o indivíduo ele já não é pré-moldado, e sim, por meio das suas escolhas, por meio da sua liberdade, o indivíduo vai construindo a sua essência em vida, em ato. Beleza, pessoal? Tá? Essa é a grande ideia do existencialista. Então, ela se prende, essa filosofia, a realmente a liberdade do indivíduo. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, tá? Não existe um outramento, tá? Não existe nada superior que vai determinar nossas ações nessa terra, com exceção do Kierkegaard, né? Que era um filósofo existencialista, entretanto, tinha uma pegada do cristianismo. Todos os demais, tá? Vai ter uma pegada mais ligada ao ateísmo, porque se o indivíduo ele é o centro das suas escolhas, ele não tem ligado a ele nada de outro mundo que possa determinar as suas escolhas, e sim que a sua existência, tá? E as escolhas que você vai fazendo por meio da sua liberdade que vai, ao final, dar o que seria ali a sua essência enquanto indivíduo nessa terra. Tudo bem? Existe uma conferência do Sartre que se chama O Existencialismo é o Humanismo, que é um livretozinho pequeno que vai resumir uma outra obra dele muito gigante, que é o Ser e o Nada. Tudo bem? Ser e o Nada, que o Sartre faz, inclusive olhando para Martin Heidegger, que escreve a sua ontologia clássica lá, que é o Ser e o Tempo, tá? Martin Heidegger. Então, pessoal, aliás, vou inclusive indicar 2 romances aqui, um do Sartre e um do Camus. O do Sartre é Náusea, tá? Náusea é um romance romance que eu digo é uma narração em prosa, né? Vai contar a história de Roquetin, que era um historiador que vai para uma cidade e ele vai pesquisar umas obras dentro de uma biblioteca, e ali ele vai tentar encontrar o sentido da sua existência, vai fazendo ali várias indagações consigo. Enfim, a náusea porque é perturbador os diálogos que ele tem com ele mesmo, né? Mostrando ali a liberdade que ele tinha em fazer suas escolhas. O outro romance, agora do Camus, é O Estrangeiro, né? O Estrangeiro é onde o Camus vai desenvolver ali, por meio do personagem Meursault, a filosofia existencialista, né? Meursault era um cara que não tinha muita ambição na vida, enfim, ele vai fazendo as escolhas dele na sua existência. Ele trabalhava, salvo engano, num escritório de advocacia, e aí tinha uma namorada, mas não ligava muito para ela, né? Tem um episódio que ele vai enterrar a mãe, e o pessoal fica assustado porque ele não demonstra nenhum afeto por aquela mãe, e ele comete um assassinato depois, e também não está nem aí. Ele recebe a visita de um padre na prisão, e os diálogos são até perturbadores, porque ele não está muito preocupado com nada, a não ser fazer as escolhas ali da sua vida e tal. Um outro livro do Camus é Morte Feliz, que é um livro co-irmão do Estrangeiro, tá? Do livro Estrangeiro. Então, galera, assim, em suma, a filosofia existencialista é essa que pensa que a existência precede a essência. Então, não há uma essência no indivíduo, e sim a sua existência e fazendo ali as suas escolhas, tá? Essa é a ideia da filosofia existencialista. Como é que eu posso pensar isso no Enem? De várias formas, né? Colocando o peso da responsabilidade das escolhas do ato, né?
que o indivíduo vai praticando, enfim, casar ou não casar, aceita esse emprego ou não aceita esse emprego, né? As circunstâncias da minha vida é obra de um outro ser ou é obra simplesmente das minhas escolhas, né? Tem um conceito do Sartre de boa fé e de má fé, né? Má fé, no caso, para Sartre seria, assim, a grosso modo, colocar a desculpa em outras questões que não na sua própria escolha, né? A desculpa que eu digo pelo fracasso, pelo seu fracasso, que não seja na sua própria escolha, na sua própria liberdade, tá? Isso assim, bem interessante em Sartre, porque você pode dialogar, por exemplo, com aquela ideia, tá? E aqui, pessoal, estou lançando as ideias para vocês, tá? E não necessariamente reflete a minha opinião. Aquela ideia de que o indivíduo ele é mau porque, enfim, o mal já habita em nós ou é fruto das escolhas do indivíduo, né? Ou então o indivíduo ele preferiu, por exemplo, praticar um ato ilícito porque ele vive numa comunidade e naquela comunidade ele praticou um ato ilícito porque os heróis dele, por exemplo, eram traficantes, ele cresceu naquele meio, né? Ou não, ele tem uma margem de escolha, ele tem uma margem de liberdade, sim ou não, tá? Então, na filosofia existencialista, vai pegar essa ideia dessa liberdade, né? Como diz o Sartre, nós somos condenados a ser livres. Essa é uma ideia sartriana também, tá, pessoal? Interessante aqui, a curiosidade, que tanto o Sartre quanto o Camus foram prêmio Nobel, tá? Foram prêmio Nobel. O Camus em 57, o Sartre eu não lembro, por causa das suas obras, né? Por causa das suas obras literárias. O Camus, tá? A sua grande obra literária é o Mito de Sísifo, né? Onde o Camus ele inicia com uma afirmação dizendo que para a filosofia só existe um assunto importante, que é necessariamente o suicídio, né? Se o homem decide ou não tirar a própria vida, né? Que seria um ato de escolha. E, bom, Camus vai no Mito de Sísifo falar da sua grande filosofia, que é a filosofia existencialista, mas pensado no absurdo da existência, né? Porque viver é um absurdo, já que nós somos seres para a morte, né? Essa é a grande ideia. Uma outra curiosidade é que o Camus, ele não se considerava um existencialista, tá? Ele não se considerava ali um existencialista. Na Amazon Prime, salvo engano, tem um documentário da vida do Camus, tá? Muito interessante, que é um filósofo que eu gosto muito, principalmente por causa das suas obras literárias, tá? O Camus escreveu, por exemplo, A Peste, que foi um livro muito lido aqui na pandemia, tá? Porque retratam a pandemia. Claro que ele tem muitas metáforas no livro A Peste, né? A pandemia seria outras coisas. Bom, enfim, mas vou terminando o vídeo aqui e fica a sugestão de vocês pesquisarem mais sobre a filosofia existencialista. Fique com Deus, abraço!